Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023, estamos aqui para mais uma palavra para nos alimentar, nos fortalecer, crescer a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, junte-se a nós. É só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se, depois assinalar o sininho de notificações todas, porque todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você recebe a notificação e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Amém? Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Envie a sua contribuição que será de grande valia para nós. Por último, dizer para vocês que nós não estamos orando durante o vídeo, porque a gente anota os pedidos de oração aqui no caderno de oração, de pedidos de oração, e a gente ora fora do vídeo para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, 2 e 3, diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Nada têm porque não pedem. 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Eu quero ficar nesse texto aqui, do versículo 2. Vocês nada têm, porque não pedem. Eu quero meditar com você nesse versículo, nesse texto, porque muitas das vezes quando a gente passa por dificuldades e a gente não pede a ajuda de Deus. Sabe, e Deus, querido, Ele nos ama muito, Ele é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, e Ele se preocupa com nós e Ele quer, se preocupa no sentido de querer ajudar. Deus quer nos ajudar, Ele tanto quer que Ele mandou o Espírito Santo habitar em nós, que é o próprio Deus, né? Ele veio habitar dentro de nós, e Ele é chamado, né, de ajudador. O Espírito Santo é o nosso ajudador, Ele quer nos ajudar. E muitas vezes a gente passa por situações, o Espírito Santo está aqui dentro de nós, está conosco, né, junto com aquela situação, e a gente sequer fala com Ele, a gente parece que ignora a presença dEle, quando nós poderíamos contar com a ajuda dEle e não viver sobrecarregado. Eu aprendi isso, querido, isso me ajudou muito. Sabe, quando eu aprendi a conversar com o Espírito Santo, aprendi a contar com o Espírito Santo para tudo que eu vou fazer, aprendi a dar ordem aos anjos, né, porque os anjos, lá em Hebreus capítulo 1, fala, acho que é no versículo 14, fala que os anjos são seres ministradores que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Nós somos, né, aqueles que vão herdar a salvação porque cremos no Senhor Jesus e o confessamos, né? Então, os anjos estão a nosso serviço. Se eles estão ao nosso serviço, eles estão aguardando, né? Isso mesmo, 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, querido, muitas vezes a gente não dá trabalho para os anjos, estão ali aguardando, só a ordem. E eu dou trabalho para os meus anjos que estão à minha volta. Peço, ordeno, resolve isso, resolve aquilo e resolve. Recentemente eu estava com um problema para resolver e eu não estava dando conta, quer dizer, eu olhava, pensava, estudava, tentava ver uma solução e eu não conseguia achar a solução. E não parecia que não chegava aquilo que eu estava querendo, aquela solução que eu estava querendo. E eu falei assim, eu parei um dia, eu sozinho, e eu falei, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei como resolver isso, mas o Senhor sabe. O Senhor pode encaminhar a pessoa certa, o Senhor pode ver a condição certa, a situação certa, que vai me ajudar a resolver isso. Me ajuda. Em nome de Jesus eu peço. Queridos, aí tá bom. Daí a pouco eu continuei orando, andando, né? Estava dirigindo o carro e orando em línguas, me veio uma inspiração para ir falar com uma pessoa. E eu fui procurar essa pessoa, e essa pessoa, quando eu cheguei lá, a solução estava lá. Essa pessoa tinha a solução para aquele problema que eu estava precisando resolver, e foi resolvido. Sabe, às vezes a gente deixa de usufruir
né, da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo, porque ignora. Né? Jesus, ensinando sobre a oração a seus discípulos no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: e quando orares, não façam como os fariseus, que usam de vãs repetições, mas entre para o teu quarto, ore em secreto, que o teu Pai que vem em secreto, ele te responderá, te abençoará, te recompensará. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas, né, não fazem, né, não tem essa disciplina de buscar o auxílio de Deus, porque Deus, que é Espírito, ele é invisível. Né? Paulo fala em 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno, imortal, invisível, né? A ele toda a honra, né? Tem até uma música que fala invisível, mas real, né? Deus é invisível, porque ele é Espírito, mas ele é real. E quando nós nos aproximamos dele, quando conversamos com ele, consideramos a presença dele, ele corresponde à nossa fé e ele nos ajuda. Né? Então, não importa se o seu problema é um problema grande, né, na sua avaliação, ou se é um problema pequeno na sua avaliação, o que importa é que Deus quer te ajudar e Deus pode te ajudar. Agora você precisa, né, contar com a ajuda dele, né, pedir e contar, né, mesmo com a ajuda de Deus, porque ele está pronto para te ajudar. Tem um texto, né, de que nós precisamos estar sempre alertas, né, lá em Filipenses 4, no versículo 6, diz, né, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes devemos levar ao conhecimento de Deus as nossas preocupações, os nossos problemas, né, com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, a gente não precisa andar preocupado, não precisa andar carregando problemas que a gente não sabe como resolver. Nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Coloca diante dele, com oração, súplica e ações de graça. E se alegre. E descanse. E não se preocupe mais, porque se você já entregou para ele está cuidando. Você não precisa, se ele está cuidando, você não precisa de cuidar. Ele é melhor do que você para cuidar disso. E no tempo certo as coisas acontecem. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro fala a mesma coisa, lançando sobre ele as vossas preocupações, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, queridos, minha mãe, ela foi para o céu, foi morar com o Senhor dia 3 de maio desse ano, 2023. E minha mãe sempre foi para mim um testemunho, um exemplo de oração e acima de tudo, um exemplo de mulher de oração e de como Deus responde. Sabe, minha mãe, tudo ela colocava diante de Deus. Ela tinha algum problema, ela ia e orava. E ela orava e Deus respondia. Ela orava e Deus respondia. Era interessante. Minha mãe era uma mulher de fé, mas ela era uma mulher que confiava em Deus. Sabe? Ela confiava tudo para Deus. Ela tinha algum problema, ela já corria logo, ia para os pés do Senhor e falava: Senhor, me ajuda nisso. E ela era específica naqueles pedidos. E eu via isso. Isso foi um exemplo para mim, para confiar em Deus e para entender que Deus ouve as nossas orações e Deus responde. Então eu quero incentivar você também. Não fique, sabe, sofrendo, sozinho, amargurado, porque quando você está sozinho, isolado, sofrendo por alguma situação, o inimigo se aproveita disso, querido, para poder te atormentar, para poder trazer pressão sobre você. O inimigo não tem misericórdia, ele não tem dó. Não pense que ele vai ter misericórdia de você, porque não tem. Mas então você vai, ora, fala com Deus, coloca a sua situação diante de Deus, clama ao Senhor, pede para o Senhor: Senhor, me ajuda nessa situação, eu não estou conseguindo. Deus responde, queridos. Deus ouve a nossa fé. Não é pedir a Deus chorando, desesperado, não, querido, é crendo que Ele pode nos ajudar e Ele quer nos ajudar. É nesse sentido. Você saber que você tem uma pessoa que quer te ajudar, você não vai procurar? Se você saber que tem uma pessoa disponível para te ajudar, uma pessoa que pode te ajudar, que pode todas as coisas, você não vai procurar essa pessoa para te ajudar? Claro que você vai. Então é isso, sabe? A ideia é essa. Como disse no texto no começo, né? Pedem, vocês nada têm porque não pedem. Aprenda a conversar com Deus, aprenda a separar um tempo, né, para você desenvolver o seu relacionamento, crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, sabe, a oração, meditação da palavra, leitura da palavra. Isso vai alimentar o seu espírito, vai te fortalecer e
vai fazer com que você desenvolva essa comunhão, esse relacionamento. Deus quer se relacionar conosco, queridos. Agora, nós precisamos desenvolver isso. Ele quer, mas se a gente não quiser, não acontece nada. Então, nós precisamos querer. E nós precisamos dar o passo. Porque Deus já veio até nós quando deu o seu Filho para quebrar a barreira, para tirar a barreira que nos separava. Né? O pecado era o que nos separava de Deus. E Deus deu o seu Filho. E Jesus na cruz do Calvário aniquilou o pecado. O véu do templo foi rasgado. Acabou a separação entre Deus e os homens. Nós temos hoje acesso. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 14. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça para recebermos graça e misericórdia, socorro em ocasião oportuna. O que está faltando, querido, é a nossa atitude, a nossa ação de buscar a Deus, de nos achegarmos a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, que essa palavra seja animadora, que ela seja, Pai, uma palavra que venha trazer um horizonte novo, uma proposta nova de vida, sabe? Um despertar para novas atitudes e novos horizontes e uma nova vida em Cristo. Pai, eu te agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um que está assistindo, e sobre cada um da família Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, harmonia, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fiquem na paz, não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima, fiquem na paz.